Marcos é um dos primeiros evangelhos que foram escritos. O capítulo é o 10, o versículo é o 17. Eu vou ler apenas uma parte, diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Feche seus olhos. Pai, obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar ao teu povo a sua palavra. Dá-nos ouvidos para ouvi-la. Dá-nos um coração pronto para te obedecer, Senhor. Fala conosco nessa noite. Tem gente aqui, meu Deus, que não tem certeza da vida eterna. Mas hoje o Senhor pode dar-lhes essa certeza. Porque essa certeza é uma realidade para aqueles que estão em Cristo. Então eu peço, Senhor, ministra o nosso coração e que ninguém saia daqui como entrou, em nome de Jesus. Amém e amém. A maior parte dos irmãos que estão aqui já conhece a palavra. Meu desejo é que muitas mamães estivessem aqui hoje, muitos familiares estivessem aqui hoje, para que também ouvissem a respeito do que vou falar. Meu desejo nessa noite é fazer uma grande colheita de almas para a glória de Deus. Porque o que eu vou falar aqui hoje, embora também nos alimente, nos abençoe, é algo que precisa sair, ser dito nas praças, nas ruas, nas células. Porque o tema que vou trazer para os irmãos é talvez a coisa mais importante de toda a terra. O que vou falar aqui hoje, talvez alguns ainda, mesmo estando na igreja, não tenham essa certeza por causa do modo como estão vivendo, mas é de suma importância. Talvez seja a coisa mais séria que você já pode ter ouvido falar. É sobre onde você vai passar a eternidade. Você já parou para pensar nisso? Onde você vai passar a eternidade? Onde? A Bíblia nos fala de 2 lugares apenas. O próprio Jesus falou sobre esses 2 lugares. Existe um lugar chamado céu, e o livro de Provérbios diz que, para quem tem entendimento, sabe que o céu é para cima. Não precisa se esforçar tanto para perceber isso. E existe um lugar chamado inferno. Ou você estará no céu por toda a eternidade, ou estará no inferno. Não existe meio termo. Não existe purgatório. Um lugar intermediário. Se eu não sou tão mal a ponto de ser enviado direto ao inferno, mas também não sou tão bom a ponto de merecer o céu, então eu fico nesse lugar intermediário chamado purgatório. Expiando os meus pecados, sofrendo ali o fogo do purgatório, para que de um modo ou de outro a minha alma seja purificada e assim eu esteja então apto para o céu e não seja totalmente condenado ao fogo eterno do inferno. Essa doutrina católica não tem base bíblica, até porque ela desmerece o que Jesus fez na cruz do Calvário. Se existisse o purgatório, Deus jamais teria enviado para cá o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, no nosso lugar, e assim nos abrir acesso à graça de Deus, ao perdão de Deus. Onde você vai passar a eternidade? O texto que nós lemos, nós estamos vendo aqui um jovem. A Bíblia fala que ele é um jovem rico. Certamente devia ser um jovem bonito.
Um jovem que tinha entendimento de que céu e inferno eram uma realidade. E ele está preocupado. Ele está preocupado. Ele está procurando uma resposta. O que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que é que eu preciso fazer? A eternidade é uma verdade. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, no verso 11, que Deus colocou a eternidade dentro de nós. Nós somos eternos. Não acaba tudo aqui como diz o materialismo. Não é nascer, crescer e morrer, e aí encerra-se tudo. Também ninguém vai ficar aqui reencarnando, como diz a doutrina espírita, porque a Bíblia já adverte em Hebreus capítulo 9, verso 27, que o homem está ordenado a morrer uma só vez, e depois segue-se o juízo. Se morre uma só vez, não é morrer e reencarnar, e depois morre e reencarna de novo, e assim vai, como com sucessivas reencarnações, para que o seu espírito fique purificado. Essa doutrina também não tem base bíblica, e desmerece o sacrifício de Jesus mais uma vez. Se tem reencarnação, para que Deus mandou Jesus morrer na cruz? Não tem lógica isso. A reencarnação é uma doutrina de engano, é uma doutrina de demônios, não procede da palavra de Deus. Pode proceder do Evangelho de Allan Kardec e de Allan, sei lá quem que seja, mas não procede da Bíblia Sagrada. Eu quero dizer para os irmãos que todos nós estamos caminhando agora para a eternidade. E alguns estão caminhando agora para o fogo do inferno. E alguns estão caminhando agora para a ruína, para a perdição eterna, nesse exato momento. Todos nós estamos caminhando para a eternidade agora. Alguns estão caminhando para o céu, porque fizeram uma decisão certa. Procuraram, como esse jovem, a pessoa certa, fizeram a pergunta certa e a decisão certa, se renderam a Cristo, se arrependeram dos seus pecados, reconheceram que são miseráveis pecadores, se humilharam diante de Deus, creram em Jesus e se renderam a Ele. Fizeram de Jesus o seu único Senhor e o seu único Salvador, porque só há um Deus e um Senhor apenas, um só que pode salvar, que pode dar essa certeza da vida eterna com Deus, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Não tem outro. Não tem outro Senhor e nem senhora. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4 em diante: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo, a imagem de escultura, de si mesma, nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no presente, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, e por isso muitas religiões, todavia para nós, diga para nós, diga mais forte um pouquinho, diga para nós, há um só Deus, todos juntos, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas. Vamos lá, irmãos, continue. Para quem existimos, e um só Senhor. Qual é o nome dele? Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. O verso 7 continua dizendo: mas nem em todos há esse entendimento. Mas diga: Deus já me deu esse entendimento. Então aplauda Jesus de novo, que você é um privilegiado e eu também. Aleluia.
Só tem um que salva. Só tem um caminho que leva à eternidade com Deus. E esse caminho se chama Jesus. Ele é o caminho. Todos nós estamos caminhando para a eternidade. Alguns aqui podem ter a sua senha chamada hoje. A sua senha pode ser dita hoje, como diz pastor Cláudio Duarte, numa de suas pregações. A pergunta que eu te faço é se a sua senha for sorteada hoje. Onde você vai estar? Segunda pergunta, com quem você vai estar? Com Deus no céu ou com o diabo no inferno? Ah, apóstolo, eu não acredito nessas coisas. Deixa eu te dar um aviso. A Bíblia diz, ninguém zomba de Deus. De Deus, ninguém se zomba. Ai daqueles que zombam da palavra de Deus. Ai daqueles que zombam de Deus. Deus não se deixa escarnecer. Jesus disse, ide por todo o mundo, Marcos capítulo 16, verso 15, e pregai o evangelho a toda criatura, porque está em jogo a alma das pessoas, a salvação delas está em jogo. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Com quem você vai estar na eternidade? Ah, eu estou pensando o seguinte, quando eu morrer, Deus vai resolver esse negócio. A eternidade a gente resolve aqui e agora. Onde você vai estar na eternidade se resolve aqui e agora. Amanhã pode ser tarde demais. Alguns estão sempre protelando essa decisão. Alguns ainda até na sua juventude estão dizendo, não, eu sou muito jovem para entregar a vida para Jesus, porque eu sei que se eu aceitar Jesus, eu vou ter que deixar um bocado de pecado, eu vou ter que viver uma vida santa, eu vou ter que andar com Deus, eu vou ter que ser fiel a Deus, eu ainda quero me prostituir mais um pouco, eu quero andar nas baladas por aí mais um pouco, eu ainda quero viver mais um pouco no pecado. É muito bom viver a vida de pecado que eu estou vivendo, eu não quero Jesus agora, eu até sei que é importante entregar minha vida para Jesus, mas eu já tenho um tempo para fazer isso. Deixa quando eu estiver mais velho, deixa quando eu estiver já impotente sexualmente, aí eu não posso me prostituir mais, aí eu vou para Jesus. Eu quero te dizer que hoje mesmo pode ser pedida a sua alma. Hoje mesmo poderá ser pedida a sua alma. E se hoje pedir a sua alma, o que é que você vai fazer? Se hoje lhe pedir a sua alma, se hoje o céu disser que você encerrar os seus dias na terra, que você já teve o seu tempo de vivência na terra, os seus dias de vida já se encerraram, o que é que você vai dar em troca da sua alma? Aonde você vai estar na eternidade? Ah, apóstolo, não tinha um tema mais legal para falar hoje? Irmãos, escutem. Nós não estamos aqui para brincadeira. O que está em jogo é a alma das pessoas. Eu já tomei a minha decisão, eu já entreguei minha vida para Jesus, eu ouvi o evangelho da salvação, e eu criei nele, e eu já fui selado com o Espírito Santo, eu só estou aguardando a hora que o chofar de Deus tocar no céu, e assim Jesus disser para nós, vem minha amada minha, vem minha noiva, venha para se encontrar comigo, e assim seremos arrebatados, estaremos para sempre com o Senhor. Mas tem muita gente que não sabe, tem muita gente que está debaixo de ignorância, tem muita gente perdida, e tem gente até mesmo vivendo uma vida cristã, mas não com o real compromisso que ela exige. Porque talvez se esqueceram que existe céu, e que existe inferno, e que haverá um juízo. O jovem rico estava preocupado. O que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Será que os jovens de hoje estão com essa mesma preocupação? Será que você que está sentado aqui já parou para pensar nisso? Na vida eterna? A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, se eu não estou errado, que a vida eterna está em Jesus.
que a vida eterna é conhecer a Cristo. Quem quiser ter vida eterna com Deus, precisa fazer uma aliança com Jesus, o Filho de Deus. Quem quiser um dia entrar pelos portões celestiais, como um convidado de honra, quem quiser acessar a glória de Deus um dia, precisa fazer um pacto, uma aliança com Cristo. Algumas pessoas não vão aceitar Jesus, mesmo ouvindo a mensagem. Algumas pessoas vão entrar na igreja, eles vão ouvir a pregação, eles vão sentir o coração tremer, é o Espírito de Deus falando, eles vão sentir o toque de Deus no coração, mas alguns vão fazer o que muitos fizeram, e a Bíblia diz: por isso pereceram. Vão resistir ao Espírito Santo. Eu pergunto para você, se você está sentindo Deus falar com você? Quem é você? Aquele que vai resistir ao Espírito Santo ou aquele que vai se deixar convencer pelo Espírito Santo? Jesus disse: quando Ele vier, o Espírito Santo, Ele vai convencer o mundo da justiça, do pecado, da justiça e do juízo de Deus. João 16, verso 8. Quando o Espírito Santo vier, Ele vai convencer. E alguns parece que ainda não foram convencidos. Quanta pregação Deus já usou para falar com você. Quanta mensagem você já ouviu da parte de Deus. Quanta coisa Deus já usou para falar ao teu coração a respeito da sua alma, a respeito da eternidade. E alguns ainda resistem. Alguns endurecem o coração. Alguns conseguem ir para casa e fingir que não foi com eles e tirar da mente, tirar do coração essa palavra. Não, eu não quero pensar nisso agora. Eu não quero nem me preocupar com isso agora. Eu quero viver minha vida. Fingir como se nada houvesse acontecido. Mas sabe o que vai acontecer um dia? A Bíblia diz que um dia todos nós vamos ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. Nesse dia Jesus não é mais advogado, Ele agora é o juiz. Nesse dia Jesus não vem para te ajudar, Ele vem para te julgar. Um dia todos nós estaremos diante de Deus, do trono branco de Deus. Os vivos e os mortos vão estar lá. Os grandes e os pequenos estarão lá. Nesse dia, não tem homem bravo, não tem mulher brava. Nesse dia não tem ninguém poderoso, cheio de dinheiro, que compra as pessoas. Nesse dia não tem, meu pai era crente, eu não fui, mas meu pai era, não, nada disso vai resolver. Nesse dia todos os argumentos, todas as desculpas não vão nos ajudar. Nesse dia vai ser só você e Deus. Nesse dia vai ser só eu e Deus. Você já parou para pensar nisso? Esse dia está muito perto de acontecer. Nesse dia, não vai dar tempo para aceitar Jesus. Nesse dia, não vai dar para ajoelhar e cair de joelho dizendo: Deus, eu me arrependo. Jesus, me perdoa. Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo de não ter crido na sua palavra, eu me arrependo de não ter crido no Senhor, eu me arrependo de ter endurecido o coração naquela noite, eu me arrependo, Senhor, Senhor, misericórdia, me dê mais uma chance. Esse dia nada disso vai adiantar. Esse dia não vai adiantar você querer dizer para Deus: Deus, eu não sabia, Deus, ninguém me avisou. Deus abriu um painel no céu, como a tela de um cinema, e vai passar um filme, e você vai ver naquela noite que você foi na Igreja Aliança, e que o Espírito de Deus colocou uma palavra nos lábios do pregador, dizendo a você: salva-te! Corre para Jesus, arrependa-se dos seus pecados, Jesus está voltando, a sua alma está em jogo, você está indo agora, ou para o céu, ou você está indo para o inferno. Lá vai estar os muitos cultos que você ouviu,
As tantas vezes que Deus usou alguém para lhe evangelizar, lá vai estar todas as oportunidades que você jogou fora. Lá vai estar todos os dias que você, em detrimento, mesmo sabendo da verdade, você escolheu o pecado. Mesmo sabendo que isso ofendia Deus, você disse: não, Deus, dá licença, eu quero pecar mais, eu quero viver minha vida mais para mim mesmo, eu quero viver essa vida de pecados. Nesse dia vai estar tudo lá. Só que nesse dia não dá para decidir mais. Já foi tarde. Já passou o tempo da oportunidade. A salvação a gente decide aqui e agora. Com quem você vai estar na eternidade? A Bíblia fala de um homem, Lucas capítulo 16, se não me engano, verso 23, que quando abriu os olhos já estava no fogo do inferno. Pode ir colocando os textos, por favor. E lá no inferno, em tormentos, abriu os olhos, e esse homem que era rico, mas que rejeitou a salvação, rejeitou o evangelho, começa a gritar e a pedir: Deus, tem misericórdia, Pai Abraão, tem misericórdia, manda Lázaro molhar o dedo na água e molhar a língua aqui, porque eu estou nessas chamas, estou em tormentos. Mas ali já é tarde demais, passou o tempo da oportunidade. A Bíblia diz, 2 Pedro capítulo 3, verso 8. Por favor. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. Não se esqueça disso. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis de esquecer. Eu acho que muitos de nós esquecemos. Que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, porque Deus é eterno. Mas a existência nossa aqui é um parêntese na eternidade que Deus abriu para nós. Nós vivemos num tempo chamado Cronos, um parêntese que Deus abriu na eternidade. Mas esse parêntese da nossa existência está se fechando. Desde o dia que você nasceu, você começou a morrer. Alguns aqui até já passaram perto da morte muitas vezes. Deus te deu várias oportunidades. A pergunta é, hoje, se você partir daqui, aonde vai estar a sua alma? Se você morrer hoje, com quem você vai estar? A Bíblia diz que Deus é eterno. E o verso seguinte diz, verso 9: não retarda o Senhor sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Verso 10: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Verso 11: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Olha lá o modo de vida que a gente deve ter. Como deve ser a nossa vida? Muito em breve tudo isso vai acontecer. Como que deve ser a minha vida então? Qual é o estilo de vida que eu tenho que viver? Sabe como é que diz na Bíblia, na linguagem de hoje? Diante de tudo isso então, veja como você deve viver a sua vida. Você deve viver de um modo santo, de um modo a agradar a Deus. Você deve buscar viver uma vida reta diante de Deus, para que o juízo de Deus não lhe pegue. Jesus está às portas. E eu te digo uma coisa, se não nos encontrarmos com Jesus pelo arrebatamento, não vai demorar muito tempo, grande parte de nós não estaremos aqui.
Se Jesus não voltar nos próximos 100 anos, pode ser que a maior parte de nós não estejamos mais aqui. Nós um dia vamos nos encontrar com Deus de um modo ou de outro. A pergunta é, você está preparado para esse encontro? Se você morrer hoje, onde você vai estar? Com quem vai estar a sua alma? Apocalipse capítulo 20, verso 15 diz. Aliás, Apocalipse capítulo 20, do 11 a 15, vamos ler. E eu encerro com essa palavra aqui. Eu não tenho que te convencer de nada. Alguém disse sobre convencimento. E eu mostrei o Lucas, aliás, o João 16, verso 8. Eu disse, ninguém é mais poderoso do que o Espírito Santo para convencer pecador. No entanto, mesmo o Espírito Santo sendo Deus, mesmo o Espírito Santo tendo todo o poder, mesmo o Espírito Santo tocando no coração do mais resistente dos pecadores, mesmo o Espírito Santo falando, a decisão é sempre do homem. O homem precisa decidir crer e entregar a vida a Jesus. Apocalipse capítulo 20, verso 11 diz, vi um grande trono branco, e aquele que nele se senta, cuja presença dele fugiram o céu, a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida. Esse primeiro livro que abriu, então se abriram os livros, é onde está relatada a história da sua vida. É o livro da sua vida. Nele está registrado tudo o que nós fazemos, seja bom, seja mal. Está tudo escrito nesse livro aqui. Não é só de quem é ímpio, não, de crentes também, está tudo registrado aqui nesses livros. Mas tem um outro livro, que é o livro da vida. E a Bíblia diz que ele foi aberto também. Verso 12 ainda. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. Essa referência da morte e do além aqui é o inferno. Nesse dia vai estar todo mundo lá. Todos estarão diante do trono de Deus. E foram julgados. Isso aqui me dá um temor, irmãos. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Essa expressão segunda morte significa a morte eterna, para sempre. Sabe o que é a eternidade? Para sempre. E diz aqui, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. A minha parte é te anunciar a verdade, a sua parte é decidir. A parte daqueles que conhecem essa verdade é pregá-la. A parte daqueles que ainda não a conhecem, em ouvindo-a, é tomar a sua decisão. Eu volto a fazer a pergunta que fiz no início. Se você morrer hoje, aonde você vai estar na eternidade? Se você hoje for recolhido dessa vida, com quem você vai estar na eternidade? Hoje é o dia da salvação. Agora é a hora da salvação. Sabe, tem muitos casos já de pessoas que tiveram a oportunidade de ser salvos. E muitas dessas pessoas tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho. Meu pastor sempre contava a história de uma família. Ele pregava para aquele homem.
ele sempre falava para eles de Jesus, ele sempre dava um sorriso legal, dizendo: é muito legal o que o senhor fala, pastor, mas hoje não dá para aceitar Jesus, eu vou deixar para outro dia. E um dia o meu pastor falou para ele estava indo para uma viagem, e ele disse: quando eu voltar, quem sabe eu aceite Jesus. Só que ele foi, mas não voltou. Aliás, voltou, mas no caixão. Houve um acidente, a família toda morreu. Aqueles que estão no inferno dariam tudo para estar no seu lugar agora e aceitar Jesus. Tem alguém nesse lugar aqui que precisa fazer uma aliança verdadeira com Cristo, não a fez ainda? Tem alguém nesse lugar que tem ouvido o Evangelho, mas ainda não se decidiu por Jesus, não fez a sua decisão, não entregou o seu coração a Cristo? Tem alguém nesse lugar que não sabe, como aquele jovem rico não sabia aonde estaria na eternidade? Tem alguém nesse lugar que se preocupa? O seu carro bom, o seu carro novo vai ficar aqui. No dia que você morrer, você não vai poder levá-lo. O dinheiro que você guarda vai ficar, você não vai poder levá-lo. Teus bens vão ficar aqui, você não vai poder levá-los. Aonde você vai estar na eternidade? Alguns estão correndo atrás de tanto dinheiro, de tantas coisas, mas ainda não correram atrás da salvação, não correram atrás da vida eterna. Aquele jovem foi atrás de Jesus porque ele estava preocupado: o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Eu quero te dizer, você precisa se arrepender dos seus pecados hoje. Você precisa reconhecer os seus pecados, reconhecer que é pecador e se humilhar diante de Jesus e dizer: Jesus, entra no meu coração, seja o meu único Senhor e o meu único Salvador. Jesus, eu creio em Ti e eu te entrego a minha vida. A resposta de Jesus para aquele jovem foi que havia uma coisa só que lhe faltava, mas ele não gostou da resposta. Por isso ele virou as costas e foi embora. Jesus o amara. A Bíblia diz que Jesus havia amado aquele jovem. Jesus amou aquele jovem. Mas Jesus não foi atrás dele dizendo: rapaz, não se preocupe, você não precisa deixar nada, pode vir, eu te salvo a si mesmo. Não. Jesus viu aquele jovem virar as costas para ele ir embora. O que você vai fazer hoje? Vai virar as costas para Jesus também e vai embora? Eu não gostei do que eu tenho que fazer. Se eu preciso ir lá na frente aceitar Jesus, se eu preciso me arrepender dos meus pecados, se é que então eu preciso abandonar o pecado, eu não quero Jesus. Tudo bem, eu já fiz a minha decisão. Eu sei onde estarei na eternidade e com quem estarei. Porque amo a Cristo, sirvo a Ele, entreguei a minha vida para Ele, estou vivendo para Ele, e para mim o viver é Cristo, o morrer será lucro. Mas para aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador, vão se deparar como aquele homem rico de Lucas 16, ao abrir os olhos do inferno, aquele homem entrou em desespero, ele só queria mais uma chance. Mas ele não tinha dado ouvido ao Evangelho, a Moisés e os profetas que lhe avisavam. Tem alguém nesse lugar que quer entregar a vida para Jesus? Sai do seu lugar e vem à frente agora. Enquanto cantamos essa canção, se há alguém nesse lugar que precisa aceitar Jesus, que quer se arrepender dos seus pecados, que quer fazer uma aliança com Cristo, vem agora. Pode cantar. Venha agora. Amanhã pode não dar mais tempo. Hoje é o dia da salvação. A hora é agora. Vamos cantar o Senhor. Eu estou pensando, apóstolo, se eu faço ou não faço a decisão agora. Pense mesmo. Pense mesmo, porque quem está em jogo é a sua alma. Pensa mesmo. Teve um dia que eu também pensei, e eu fiz a escolha.
Entreguei minha vida para Jesus. Estou com Ele até hoje e não me arrependo. Pense mesmo, porque dependendo da tua decisão, dependendo da tua escolha, estará traçado o teu futuro, no céu ou no inferno, ou com Deus ou com o diabo. Se tiver que gritar, eu gritarei. Pense mesmo, Se tiver porque as que filosofias desse mundo ignoram as verdades de Deus. Mas um dia a verdade será trazida à tona. Meu espírito assim o farei. Jesus é Deus. Me A dá Bíblia é a palavra mais de Deus. uma chance. Aleluia. Eu quero Aleluia. nascer do teu Toda espírito. Hoje é o dia da salvação. Amanhã poderá ser tarde demais. Hoje é o dia. Fazer tua vontade, doce Espírito, Que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna. A vida eterna está em Jesus. A vida eterna é esta, que todos te conheçam a ti, Senhor. João capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Cristo Jesus, a quem enviaste. Aleluia. Aleluia. Que todos vocês saindo daqui hoje preguem essa mensagem onde vocês forem. Avisem as pessoas. Diga para elas. Perguntem a elas aonde você vai passar a eternidade. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, Deus está te dando mais uma chance. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, Que a minha vida seja a tua vida, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Amém. Deus é bom. Ele foi bom com o jovem rico. Deu a oportunidade para ele, só que ele jogou fora. Alguém teve uma visão no inferno e disse que no inferno tinha muita gente clamando a Deus, pedindo misericórdia, pedindo perdão. Outros xingavam a Deus com raiva de Deus, no tormento eterno. Saiba que Deus é bom. A todos nós, Deus tem dado a oportunidade de conhecer a Cristo, conhecer Jesus. Deus só não faz a decisão por nós. Ele respeita a nossa decisão. Mas tem uma coisa: atrás de cada decisão tem consequências.
que arcamos e que haveremos de arcar com elas. Eu não quero Jesus, não tem problema. Jesus não está na mesa de promoções no mercado, como banana podre ou maçã podre. Ele é o Filho de Deus e Ele é Deus. Quem está perdido é a humanidade. É o homem que não tem Jesus. Se você quer Jesus ainda hoje, corre, sai do teu lugar. Por que está insistindo tanto? Porque a tua alma está em jogo. A sua eternidade está em jogo. Um jovem que falei com ele, numa tarde de domingo, 1h pouco da tarde, Marcos. Eu disse para ele, volta para Jesus, irmão. Volta para a igreja, volta para Deus. Vamos para a igreja. Há uma semana antes eu havia pregado para esse jovem. Naquele domingo de tarde eu falei para ele, volta para Jesus. Eu dei um abraço nele. Naquele dia ele já tinha um outro compromisso. Ele havia dito, daqui uma semana eu vou voltar para Jesus. E prometeu para alguns irmãos, vai ter um show aqui, eu vou para esse show. E depois desse show eu vou voltar para Jesus. Mas naquele domingo, 4h pouco, 5 horas da tarde, aquele jovem já havia partido. Ele não estava mais aqui. Muita gente chorou aqui na igreja quando viu o caixão dele entrando aqui. Quando viu ele entrando aqui num caixão. Muita gente até falou, vamos orar para ele ressuscitar. E até oramos. Mas sabe que Deus tocou no meu coração? Eu dei muitas oportunidades para ele. Não vire as costas para Jesus. Porque Ele pode virar para você também. Deus vira as costas? Vira. Hoje você quer rejeitar Jesus? Deus não vai te obrigar a servi-lo. Ele vai forçar teu coração. Não, você tem que me aceitar. Não. Jesus é um cavalheiro. O Espírito Santo é um cavalheiro. Mas no dia que você estiver diante do trono de Deus, Ele não vai sentar lá mais como advogado. Ele vai julgar cada um segundo as suas obras. Ali já é tarde demais. Eu faço a última pergunta hoje. Alguém nesse lugar, a quem o Espírito Santo não me deixa parar de insistir, por amor a você, que precisa hoje tomar a decisão de se arrepender dos seus pecados e entregar seu coração a Jesus de verdade, sai do lugar. Amanhã pode não ser mais um tempo de Deus para a sua vida. Amém, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Parece que até a mensagem de Deus causa medo. Não, irmão. Causa pavor mesmo, causa temor. O dia que você perdeu o temor de Deus, você está morto, está destruído. Alguns não temem o Evangelho de Deus mais. Esse jovem está aqui, ó. Eu não sabia se ele tinha aceitado Jesus ou não. Mas Jesus está falando. Se alguém ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Se tem mais alguém, venha. E nós já vamos orar. Por favor, pastor Cris, ore com ele, por gentileza, fazendo a decisão, entregando a vida a Cristo. Em nome de Jesus. Candarabashur declora baracher de rai. Calabashur rabacaia, chourabaracaia, chourabaracaia. Pode vir chorando mesmo. Venha se arrependendo. Venha falando com Jesus. Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, Jesus. Me perdoa, eu te entrego meu coração, eu te entrego a minha vida, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador, Jesus. Eu te aceito, eu creio em ti. Lecaia, suri, clama, sandarabacaia. Eu quero nascer Cantaramacaia, xarabaracaia, xarabaracaia.
Rebacaia, Sandarabacaia. Aleluia! Tchau! Ramana Sandere Barababá. Fazer tua vontade. Alguém pode adorar a Deus nesse lugar? Lecandaramana Sandarabacaia. Deus está operando maravilhas nesse lugar. Você pode louvar a Deus por isso.